Você está se sentindo frustrado durante o processo, na sua jornada? Está achando que as respostas ela não vêm? Está cansado? É muito comum cansarmos, né? E é natural, nós nos cansamos. Mas eu quero te dizer uma coisinha. Se você desistir agora, no meio do processo, você não vai ver o resultado final. Então continue crendo, continue confiando. E é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Assim como o Senhor ele tem me sustentado no meio do processo, na jornada, eu quero de verdade que o Senhor ele esteja sustentando você. E a única forma de ficarmos firmes, de ficarmos fortes, é olhando para o Senhor. Porque é nele que nós encontramos esperança, é nele que nós encontramos contentamento para desfrutar no decorrer da jornada. E eu quero compartilhar com vocês hoje Efésios 3, versículo 20 e 21, que fala assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a Ele, seja dada a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos imaginar, diante de toda e qualquer situação das nossas vidas, diante de tudo que nós temos apresentado a Ele. E nós temos a tendência de cansar, de se frustrar, de desanimar, de achar que o Senhor ele não tem feito, mas ele tem nos preparado no processo. Por mais que nós não entendemos, mas ele tem nos forjado rumo ao propósito, rumo a tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E no começo da jornada, dos processos, da vida ali, nós temos forças, nós temos aquele gás ali, sangue nos olhos, para ir, para romper. Mas no meio do processo, a gente se cansa, a gente acha que não vai acontecer. E é bem aí que o inimigo quer que você fique. É no meio. Ele não quer que você continue. Ele quer te fazer parar. Ele quer te fazer desanimar, né? É nesse momento aí que entra a incredulidade. Nós temos falado muito sobre ela. E é nesse momento que, mais uma vez, nós precisamos olhar para o Senhor. É nesse momento que nós temos que clamar e falar: Senhor, me traga à memória todas as coisas que me dão esperança. Traga à minha memória todas as coisas que me faz romper, que me faz olhar para o Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor ele tem sustentado você, assim como ele tem me sustentado nos processos da vida. Todos nós passamos por desafios, né? Nós temos a tendência de nos compararmos, de olhar para a vida dos outros. As redes sociais estão aí nos sufocando em todo tempo. Mas todos nós passamos pelos nossos processos, cada um a sua dificuldade, mas em tudo há propósito. Tudo gera crescimento em nós, nos fortalece, nos amadurece, gera experiências, gera testemunho de vida para que pessoas sejam impactadas com a palavra, com o amor do Senhor. Quantas vezes o Senhor renova minhas forças através de um testemunho? Quantas vezes o Senhor renova minhas forças ao ler a palavra e ver o que Ele fez ali na vida de tantas pessoas? Quantas vezes o Senhor, Ele nos revela o seu caráter através dos processos? Então, nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos trazer fixo à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E esse é o meu convite de hoje. Não desista em meio ao processo. Olhe para o Senhor. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que clamamos, do que podemos imaginar. Não pare agora, porque se você parar no meio do processo, você não vai chegar no resultado final, você não vai colher os frutos do plantio que foram tão árduos. Não desista, não pare agora, olhe para o Senhor. A propósito, até no não, nós falamos tanto sobre isso aqui. E o Senhor, Ele é capaz de trazer alegria para o seu coração, Ele é capaz de trazer contentamento para a sua alma, paz que excede todo entendimento para romper. Né? Há dias de choro, mas o choro ele pode durar uma noite e a palavra diz que pela manhã vem a alegria. Então, às vezes, a noite ela pode durar alguns dias, mas a alegria ela virá com o amanhecer. E quando olhamos para o Senhor, nós podemos continuar, nós podemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nós. Um Deus que entregou Jesus pelas nossas vidas para nos reconciliar a Ele com tanto amor. Um Deus que nos amou a ponto de entregar o seu único Filho. Jamais nos deixará. Ele continua nos amando, Ele continua sendo o mesmo Deus. Este é o caráter de Deus. Ele é fiel em todo o tempo. E não é porque recebemos um não que estamos sendo abandonados. Nós nos vitimizamos muito. Nós não olhamos com a perspectiva certa. Quantas vezes, quando algo dá errado, nós olhamos e falamos: realmente não é pra mim. Realmente é porque é comigo.
Não deu certo porque é pra mim. Nós nos vitimizamos, nós precisamos olhar com a perspectiva certa. Nós precisamos ir olhar, nossa, não aconteceu dessa forma, mas eu posso tentar de outra forma. Deus tem algo novo preparado pra mim. Se não deu certo dessa forma, tem algo novo vindo por aí. Eu posso ser o próximo, meu irmão já recebeu a bênção dele ali, aí nós olhamos e falamos, só eu que não recebo a minha bênção. Mas nós precisamos olhar com a perspectiva certa. Glória a Deus, o meu irmão ele foi abençoado. O próximo a ser abençoado será eu. Assim como Deus fez na vida do meu irmão, Ele é capaz de fazer na minha vida. Mas nós nos vitimizamos, nós não olhamos com a perspectiva certa. Nós precisamos olhar para o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. O Deus que nos sustenta no processo, o Deus que nos traz força para vencer a jornada, para ir até o final. Nós não estamos sozinhos. No meio do caminho, nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos traz força, nos traz consolo, nos traz alegria. O Espírito que nos convence, que nos dá a direção para proceder da forma certa. Que o Espírito Santo do Senhor seja a motivação do nosso coração, para não desistir, para continuar. E para não falhar, para continuar rompendo de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe sua casa, sua família, que você possa olhar para Ele e não ficar aí, neste lugar de frustração, triste, desanimado. Olhe para o Senhor, creia que Ele tem cuidado de tudo. E quando for a hora, quando for o momento certo, Ele fará. E se Ele não fará da forma que você espera, Ele fará muito melhor, porque Ele fará o melhor por você. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Deixa aqui o seu comentário, eu creio, tomo posse, eu creio na minha vitória. Puxa esse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.